Lição de segunda-feira, a mulher fiel e a infiel. Antes de eu entrar no tema de hoje, eu gostaria de ler um texto que foi da lição de ontem, mas não deu tempo de eu falar, que foi muita coisa que eu falei, então não ia dar tempo de eu falar todas essas coisas, então eu guardei para hoje, tá bem? Esse texto está aqui, olha gente, sabe esses QR Codes que tem aqui, ó, na lição, olha, na lição de domingo tem alguns QR Codes. Você pode sempre dar uma olhadinha que sempre tem um material a mais aqui para você poder se informar. E um desses QR Codes me leva para um texto, que é o texto que eu quero ler para vocês agora. Texto de Ellen White que diz assim, ó, desde o início, nossa obra teve caráter empreendedor. Eu gostei demais dessa palavra. Ellen White dizendo que, olha, desde o início, o nosso movimento não era um movimento para dentro, um movimento de nós para nós mesmos, mas era um movimento de pregação para as outras pessoas. E Ellen White, juntamente com aqueles que começaram o movimento da Igreja Adventista, eles eram extremamente sonhadores, extremamente empreendedores, eles não tinham dinheiro para absolutamente nada, mas eles sonhavam numa casa publicadora, eles sonhavam com um hospital, eles sonhavam com várias coisas para que a obra pudesse crescer e se desenvolver. Então aqui, olha, desde o início nossa obra teve caráter empreendedor. Reduzido era o nosso número e em sua maior parte procedente de classes pobres. Eles eram pobres. Nossas ideias eram quase desconhecidas no mundo. Não tínhamos casas de culto, possuímos poucas publicações e reduzidíssimos recursos para levar avante a nossa obra. As ovelhas estavam esparsas pelas estradas e caminhos, nas cidades, aldeias e matas. Os mandamentos de Deus e a fé de Jesus eram a nossa mensagem. Bonito, né? Um povo que começou com um grande sonho, um sonho absurdo, de levar a mensagem de que Jesus está voltando, em breve vai voltar para o mundo todo. Quem eles eram? Da mesma forma como o evangelho depois de Jesus foi pregado por 12 apóstolos, um grupo pequeno e tomou praticamente o mundo inteiro, a Igreja Adventista também começou com um número extremamente reduzido. Pessoas simples, pessoas pobres, mas pessoas que eram empreendedoras e que tinham um grande sonho para trabalhar para Deus. Eu estava pensando aqui, né? Como que é você? Se você é uma pessoa rica, você pode fazer muito pela obra de Deus. Se você é uma pessoa pobre, Deus pode fazer muito através de você. Não existe limite para aquele que se coloca na mão de Deus de uma forma assim, Senhor, use e abuse de quem eu sou e do que eu tenho. E Deus com certeza vai fazer grandes coisas através de você. Quando a gente olha para o início do nosso movimento, era impossível sermos quem nós somos hoje como Igreja Adventista no mundo, uma igreja grande, poderosa, com hospitais, com milhões de pessoas que fazem parte, com uma rede educacional gigantesca. Mas isso tudo que aconteceu foi porque pessoas simples se colocaram nas mãos de Deus. O assunto de hoje tem a ver com essas duas mulheres, Apocalipse capítulo 12 e Apocalipse capítulo 17. No capítulo 12 nós temos uma mulher. Ela é uma mulher, assim, vestida de branco, ela tá ali para dar à luz, ela sofre, ela é perseguida pelo dragão. Quem que é esta mulher? Esta mulher é a igreja verdadeira, a igreja remanescente que Deus cuidou o tempo inteiro ao longo da história. Ele era perseguido, ia para o deserto, o dragão queria destruir, mas Deus cuidava, Deus cuidava, Deus cuidava. A mulher corria, achava que agora não tinha jeito, agora ela estava perdida, mas Deus tinha um plano para ela. No capítulo 17 de Apocalipse, nós temos uma outra mulher, que é a grande meretriz. O que significa a grande meretriz? Tanto Apocalipse capítulo 12 como Apocalipse capítulo 17, nós estamos falando de dois poderes religiosos. Falei certo agora, né? Religiosos. Qual que é a diferença? É que um é verdadeiro. E Apocalipse capítulo 17, a mulher é uma prostituta. É o cristianismo prostituído. Sabe? Quando a gente olha o que é o certo com algo que é completamente errado, é fácil detectar. Mas quando a gente vê o certo e alguma coisa, assim, quase errado ou quase certo, é difícil a gente detectar. E o que nós estamos falando aqui em Apocalipse capítulo 12 e capítulo 17 são de dois movimentos religiosos cristãos. Só que um é verdadeiro e outro não é verdadeiro. Então, a gente precisa olhar para Apocalipse capítulo 12 e descobrir quais são as características do povo remanescente dos últimos tempos, dos últimos dias. E é ali que a gente precisa estar. E, obviamente,
a gente tem que olhar para Apocalipse capítulo 17. A mulher, a meretriz, esse movimento religioso, ver as características e não estar envolvido com eles. Essa que é a ideia. Amanhã a gente continua.